Bem, isso não está presente apenas no Sócrates africano, né? Essa discussão sobre a relação entre o corpo e a mente, ou entre a matéria e a mente. Por que eu digo isso? Porque quando a gente lê esses comentários, aí tanto o comentário sobre a obra da Maria Firmina dos Reis, mas sobretudo outros comentários sobre a obra da Carolina Maria de Jesus, como esse que eu falei da importância da leitura e da escrita, a gente vai ver essa questão aparecendo. Bom, aparentemente, a Carolina Maria de Jesus vive sob condições materiais que não ensejariam, não promoveriam a possibilidade de ela ser uma escritora, por exemplo, né? De ela dedicar-se à leitura e à escrita, a desenvolver, do ponto de vista da literatura, a sua leitura de mundo, o seu modo de ver, o seu lugar social e assim por diante. Então parece que ela representa uma certa superação das condições materiais. E isso é muito complicado, né, da gente pensar, porque isso tem um risco aí, né, que é, por um lado, considerar a Carolina Maria de Jesus um caso excepcional. Então, por exemplo, atribuir a ela uma genialidade, portanto uma distância em relação às outras pessoas com quem ela convive, e nesse sentido diminuir as outras pessoas, né, considerando que elas não teriam uma leitura de mundo, ou não teriam uma leitura de mundo sofisticada, né, como a Maria Carolina de Jesus. Ou, por outro lado, a gente poderia considerá-la como alguém que tem um mérito, né? E aí vem aquela história da meritocracia, né? Tem um mérito de não se deixar aprisionar pelas condições materiais, né? E aí, nesse sentido, dizer, bom, as condições materiais, então, não são definidoras das possibilidades de vida de alguém, né? Então, esses dois discursos são perigosos. Mas, por outro lado, a gente não pode negar que há, nessa experiência da Carolina Maria de Jesus, algo de surpreendente, na medida em que, e isso aparece no próprio texto dela, né, na medida em que ela tem uma capacidade de persistência, que ela chama de o ideal, né? O meu ideal é que eu gosto de escrever, que parece deslocado do ambiente em que ela vive. E aí, bom, a gente pode pensar que isso se deve a determinados acasos, de ela ter tido a oportunidade de aprender a ler e escrever, de ela ter frequentado uma escola que era da patroa da mãe dela, que era uma escola kardecista, de ela ter um vizinho que lia para as pessoas à sua volta os jornais da época. Então são vários elementos que trazem a leitura para próximo da Carolina, né? E que poderiam ser citados como condições materiais favoráveis a que ela se tornasse uma escritora. Mas tudo isso também já parte de uma assunção nossa de que se tornar uma escritora, ou ler e ter o hábito de ler e escrever, é alguma coisa superior a não ter esse hábito, a não saber ler e escrever, a não produzir literatura, a não usufruir de literatura. Então, isso também é uma questão
que a gente tem que enfrentar, né? Qual é o lugar da leitura e da escrita e da literatura na vida, nas culturas. Quer dizer, a leitura e a escrita, elas são para esse mundo globalizado, para esse mundo tornado quase todo ocidental, assim, para esse mundo hegemônico, elas são uma fonte de poder, né? São o modo primordial pelo qual essa sociedade se representa, né? É claro que a gente tem também a cultura visual muito forte na contemporaneidade, né? Mas a leitura e a escrita ainda tem um papel determinante na nossa formação hegemônica. Mas nem todas as culturas são assim, nem todas as culturas foram assim. E aí a gente tem que pensar também que não dá para naturalizar a leitura e a escrita como se elas fossem os únicos meios de expressão de pensamento ou o meio mais sofisticado de expressão do pensamento e assim por diante, né? Bem, só que e aí tem toda uma questão, né? Nesse mundo que nós vivemos, saber ler e escrever e saber produzir literatura, ter a possibilidade de produzir literatura, é um privilégio, né? Naqueles tempos que a gente falava na outra aula. Não é para todo mundo, no sentido de que nem todo mundo tem a oportunidade de ter alguém que ensine a ler e escrever, de ter a oportunidade de conviver com livros, ter a oportunidade de ter tempo e dedicação necessário para progredir ou se familiarizar cada vez mais com a escrita e com a leitura. Nesse sentido, a posição da Carolina é a posição de quem rompe com uma barreira social, com quem conquista a força, né? Aquilo que é um privilégio. E se isso, para ela, na maior parte da sua vida, não modificou suas condições materiais, né? E a gente vê isso claramente no Quarto de Despejo, porque ela passava fome, sua família passava fome, né? Num determinado momento isso modificou suas condições sociais, né? Suas condições materiais, quando ela foi descoberta, se ele foi publicado, mas até essa mudança durou pouco tempo. Quer dizer, ela foi publicada em 1960. Em 1961 ela já lança o outro livro, que é o Casa de Alvenaria, que já não alcança o mesmo sucesso e não vende tanto, e ela já, enfim, não consegue mais manter-se economicamente tal como ela tinha conseguido com a venda do primeiro livro, né? Então ela não consegue se manter no bairro para onde ela foi, um bairro de classe média, a casa de alvenaria, então ela vai morar num sítio, enfim, e ao longo da sua vida ela acaba voltando de certa maneira, não da mesma maneira, mas a uma condição material insuficiente. Mas isso não impede que ela continue escrevendo, né? E há livros inéditos dela ainda. Há outros livros que foram lançados póstumamente. Livros não só diários ou autobiográficos, mas também poemas,